porque agora a gente vai bater um papo sobre saúde, começar a semana aí falando de um tema tão importante quanto a saúde. E para isso hoje eu recebo a visita aqui do Dr. Enrico Giacomelli, do Viva Mais Policonsultório Médico, nosso parceiro aqui, esse momento Viva Mais. É isso que a gente espera, né? Viver mais, mas viver mais com qualidade de vida. É isso, né, doutor? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, França. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui na Jovem Hits. Exatamente. O que nós queremos realmente é isso, né? Proporcionar e viver com mais qualidade de vida. E antes de falar justamente sobre a pressão alta, que é o tema que nós escolhemos para trazer, para conversar um pouco com vocês hoje aqui, eu gostaria só de fazer uma pequena colocação, Francisco, se me permite. Claro que sim. Vou dar por exemplo, tá? Depois da nossa última live, nós fizemos no canal do consultório, eu acabei recebendo mensagens no meu Instagram, tá? Na minha rede social, sobre dúvidas, né? Pacientes que vêm tirar algumas dúvidas. E aí, pessoal, é sobre isso que a gente gostaria de falar hoje brevemente, tá? Não é querer ser grosseiro, não é querer ser indelicado ou não querer atender a vocês quando vocês nos mandam mensagem pelas redes sociais. Sim. Mas é uma questão ética, França. Entendi. Dentro da nossa prática médica, né, nós seguimos o regimento do Código de Ética Médica, que na sua última versão de 2018, no artigo 37, capítulo 5º, nos fala que é vedado ao médico consultar por meios de... por veículos de grande massa de informação, entendi. Como, por exemplo, as redes sociais. Então, assim, não é querer ser grosseiro, não é querer que você vá ao consultório obrigatoriamente, mas entendam que nós seguimos e somos regidos pelo Código de Ética Médica. Perfeito. E eu não me importo de tirar algumas dúvidas simples, eu acho que todo mundo deve ter acesso à informação. E se a pessoa achou que era adequado tirar essa dúvida comigo, com certeza eu estaria à disposição dela, mas temos ambientes adequados para cada uma dessas situações. Muito bem explicado. É isso então, não dá para fazer uma consulta via rede social, por exemplo. Pois é, o que é diferente da telemedicina, né? É diferente. A telemedicina tem toda uma estrutura regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. O pessoal confunde, doutor. Confunde, acha, inclusive, que porque eu fiz uma consulta por telemedicina, então qualquer brecha que eu tiver ali é uma consulta. Não é, gente. Então, muito cuidado com isso e tem que ter compreensão por parte de todos aí. Bom, o nosso convite é exatamente para a gente abordar alguns temas importantes aí e mais preocupantes, né? Falamos um pouco de obesidade na semana passada e agora nesse quadro Viva Mais aqui, hipertensão, que é um dos outros problemas mais comuns, eu imagino, né? Com certeza. Nesse ranking aí de doenças que mais atingem ou que causam morte, por exemplo, a hipertensão está? No topo. Não ela isoladamente, né, mas como ela se associa com outras doenças. Sim. Como muito bem colocado pela doutora Maria na sexta-feira passada, né, há toda uma mudança no cenário da obesidade no mundo. Sim. Como ela mesma falou, antes nós tínhamos pacientes que iniciavam com problemas cardiovasculares aos 40, 50 anos. Hoje nós temos pacientes de 20 e poucos anos que já apresentam problemas cardiovasculares. Porque a obesidade está, sim, muito associada à hipertensão na sua forma secundária. Mas aí vamos recomeçar aqui, vamos falar sobre a hipertensão. Sim. Né? Hipertensão, como a gente chama, o nome da doença, né? Hipertensão arterial sistêmica. Mas, por falar com os pacientes, o senhor tem pressão alta? A senhora tem pressão alta? Né? E o que é a pressão, França? De uma forma mais leiga, assim, para que todos consigam entender, a pressão arterial é aquela força que o sangue precisa percorrer os nossos vasos sanguíneos e chegar em todo o nosso corpo. Entendi. Porque é através do sangue que é transportado tudo que nós precisamos, né? Principalmente o oxigênio. Se eu não tenho uma pressão de sangue adequada, os meus tecidos das pontas do corpo, digamos assim, as extremidades, não vão receber aquilo que elas precisam. Da mesma forma, quando essa pressão se eleva, eu gero um turbilhonamento, eu gero lesão dos meus vasos, e aí existe toda uma gama de alterações que acontece que nós não conseguimos colocar em um ponto específico. É isto que está causando a sua pressão alta. Vários estudos ao longo de todos esses anos aí mostram que
o principal fator gerador da hipertensão é uma alteração justamente na força que o vaso está contraindo para transportar esse sangue. Essa contração do vaso, esse tônus, né, se nós formos imaginar o vaso sanguíneo como uma mangueira ali com pressão, né, esse tônus do vaso sanguíneo ali gera uma liberação de uma série de fatores que vão perpetuando e vão gerando a hipertensão. Mas o que acontece? Ninguém sente nada, né? A hipertensão ela é totalmente silenciosa. Mas, ao longo de vários anos com uma pressão elevada, eu gosto de dizer para os meus pacientes que cada vez que você tem uma pressão alta, por mais que você não sinta nada, é um pouquinho do seu rim que está sendo machucado, é um pouquinho do seu coração que está sendo machucado, é um pouquinho do seu cérebro que está sendo machucado. E aí a gente vai entender todas essas alterações, esses machucados, muitos anos depois. E a nossa função, a nossa ideia, atualmente, a nova visão da medicina, que é também o que nós queremos estabelecer muito bem na Viva Mais, é a medicina de prevenção. Prevenção de agravos. Nós queremos que os pacientes estejam conosco aos primeiros sinais, ou aqueles que ainda não apresentam nenhum tipo de sinal. Entendi. Que vão fazer o seu rastreio e nós vamos conseguir ali desde o início pegar a doença na sua fase mais inicial e tratá-la de maneira bem mais simples. Agora, doutor, a hipertensão ela vem em qualquer fase da vida? Pode começar jovem ainda? Pode. Mais uma dúvida bem interessante. Aconteceu já de eu atender uma criança, tá? Um adolescente, e pedi para que na triagem fosse aferida a pressão dele. Ele não quis. Ele falou, mas eu não sou velho. Eu não sou nem adulto. Por que eu vou ver minha pressão? Né? E não é bem assim. Na verdade, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam é que desde os 3 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano, toda criança deve ter sua pressão aferida. Porque nós temos pressão, a hipertensão primária e a secundária. A primária é a mais comum, 85% dos casos. Sim. É essa que se desenvolve com a vida adulta, altamente relacionado com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, com todos esses nossos hábitos ocidentais e modernos de uma alimentação cheia de produtos de conservantes industrializados, ricos em sódio. Então tudo isso mais está relacionado aos nossos hábitos de vida, e essa sim é a mais comum. Depois da relacionada aos hábitos de vida vem a do envelhecimento. Tá? A partir dos 65 anos, mais de 50% dos idosos vão ter pressão arterial elevada. Mas isso já se deve a um processo todo de alteração da estrutura do vaso sanguíneo, desse tônus que nós comentamos antes. Entendi. Mas sim, crianças, adolescentes, qualquer faixa etária pode ter sim pressão elevada. Agora, o senhor falou ali que na triagem foi medida a pressão e de repente se nota que a pressão está alta. O fato de estar alta não quer dizer que seja um quadro de hipertensão. Não, exatamente. Pode ser um pico relacionado a algum outro fator. Exatamente. Para nós darmos um diagnóstico de hipertensão arterial, ou nós precisamos de uma medida numa condição ideal. Essa condição ideal é que o paciente esteja calmo, em repouso, bem apoiado, com um manguito, que é a faixa aquela do esfigmomanômetro, o aparelhinho que nós utilizamos para medir a pressão, esteja tudo nas condições adequadas. Mas isso aí já tem um pouco de viés, porque quem não fica um pouco nervoso antes de consultar? Sempre. Né? Quando sentiu a pressão no braço aqui, já dá um aperto no coração. O próprio aperto do manguito aqui que vai apertando, tu já fica, opa. Por aí. Então, assim, nós temos esses critérios justamente para conseguir diagnosticar com maior precisão. Precisamos de mais de uma medida em que se sustente a pressão acima de 14/9. Ou seja, em vários momentos do dia, situações, vai medindo. O ideal é, quando nós temos a suspeita de um paciente que tem a pressão alta, nós solicitamos um controle da pressão arterial e ele faz no seu posto de saúde, na farmácia mais perto da sua casa, ou se tem um aparelho em casa, pode fazer em casa, conforme as orientações, que faça 1h de manhã, depois de tarde, depois de noite, né? Nos pacientes de maior alto risco, nós temos aqueles aparelhos automáticos que ficam medindo ao longo do dia e nos trazem os dados certos. Eu te juro que lá em casa, eu tenho uma idosa, né? E aí, há um tempo atrás, a gente comprou esse digital e a gente fica meio refém disso. Não sei se é comum isso,
Qualquer coisinha, tu tá medindo a pressão a todo momento, toda a família, mede a pressão. Não sei se é porque tá ali, ou... é comum isso? É comum. É comum, e te digo que é o mesmo exemplo. A minha avó tem 83 anos e tem um aparelho digital de aferição da pressão em casa. É confiável para começar? É confiável. Esses aparelhos digitais, o de manguito braquial, que é aquele que nós posicionamos aqui no braço, desde que ele tenha o tamanho ideal. Porque também varia, nós precisamos levar em consideração. Aquele tamanho de aparelho, ele está adequado para mim, porque o manguito que serve em mim, ele fica muito grande num adolescente de 17 anos. Entendi. Né? Então, existem proporções diferentes, eu preciso ocupar uma área adequada do meu braço para que seja realmente fidedigna aquela leitura. E o do pulso? O do pulso, ele é bom também. Não é tão confiável, não é tão preciso quanto o medidor braquial. O que muita gente esquece, mas ainda assim serve muito bem. Para controle em casa de paciente hipertenso ou com qualquer outro tipo de doença cardiovascular que precisa fazer o controle da sua pressão, é muito bom também. Mas o que as pessoas esquecem é de, ao colocar aquele manguito no punho, posicionar o braço na altura do coração. Não adianta largar o braço em cima da perna e deixar medindo a pressão ali. Nem em cima do sofá ali? Se for em cima da mesa e eu tiver uma altura boa, se for uma mesa um pouco alta, show. Mas o ideal é dobra o braço aqui, deixa na frente do peito. Entendi. E no caso aí de a gente detectar essa situação de pressão alta, quais são os primeiros sintomas? O que acontece para a pessoa se dar conta, detectar que está com pressão alta? Sintomas de uma pressão elevada, tá? Quando acontecem? Como que ela pode se manifestar? Inúmeras maneiras e cada pessoa pode sentir de uma forma. Olha só. O mais comum, um pouco de aperto no peito, a sensação do coração bater um pouco mais rápido, dor na nuca, nessa região aqui, começa no pescoço, vem para a parte de trás da cabeça, tontura, um embaçamento na visão, alguns brilhos na visão, as pessoas relatam como se fosse vagalumes, eu enxergo vagalumes, doutor. Outra forma, eu posso ter uma alteração na própria urina, tá? Eu tenho uma diminuição da produção de urina. Reter. Isso, porque existe pelo próprio sistema de defesa do corpo ali, os nossos rins, eles controlam a nossa pressão. Eles têm mecanismos para isso. Então, nesse mecanismo de reter sal, eu retenho água, aumento o meu volume de sangue, o rim deixa de filtrar e eliminar muita coisa, porque o meu corpo está dizendo, vamos manter todo o líquido que temos. Então, tem uma diminuição da produção de urina. Quer dizer, tem um esquema automático ali para tentar equilibrar o negócio. O nosso corpo é inteligentíssimo. É uma máquina perfeita. Acontece que quando eu tenho uma alteração de uma engrenagem aqui, de uma engrenagem ali, aí a gente vai juntando essas informações e consegue perceber. Numa situação extrema de hipertensão, o que pode ocorrer? Aí é que a gente assusta, né? Eu brinco com os meus pacientes e falo, sua pressão alta, tá machucando um pouquinho do rim, tá machucando um pouquinho do olho, mas daqui a pouco acontece um AVC, acontece um infarto, acontece um derrame, né? Que também é um AVC, mas que popularmente a gente chama ou de AVC quando ele é o isquêmico, quando existe uma constrição, uma parte do cérebro que fica sem sangue, e o derrame, que é o AVC hemorrágico, um vaso sanguíneo estourou. E aí um outro exemplo para se relacionar, que é o mesmo mecanismo, são os pacientes que vão na consulta, no pronto-socorro, muito comum. Está sangrando o nariz. Doutor, meu nariz não para de sangrar. Sangrou o olho, não machuquei o olho, não bati, não caí, não fiz nada, e olha aqui, está sangrando o meu olho. Afere a pressão desse paciente, está elevada. Pode ter sido um vasinho ali que tenha... São esses vasos muito pequenos, de dentro do nariz, de dentro do olho, que não aguentam a pressão elevada e acabam por romper. E esse sangue extravasa nessa região. É a mesma coisa um AVC hemorrágico. Só que a pressão mais elevada, por mais tempo de um paciente já com risco, acaba um desses vasos pequenos de dentro da cabeça também se rompem. Olha só que situação. Como é que a gente faz para prevenir tudo isso? Quais são as principais recomendações? Olha, não que seja uma garantia, obviamente, mas para diminuir o risco. Hipertensão arterial se trata para o resto da vida. Uma vez diagnosticada a hipertensão, eu tenho que tratar para o resto da minha vida. Com medicação,
Não todos os casos. Iniciar uma mudança do estilo de vida de todo mundo. Então eu vou verificar, será que eu estou consumindo água na quantidade adequada? Senão eu tenho que aumentar a minha ingesta de água, para fazer esse controle de sal e água que eu comentei da questão do rim. O alimento que eu consumo, ele não é muito industrializado? Ele não é rico demais em sódio? Será que os meus hábitos alimentares não estão influenciando na minha condição de saúde? Repensar os hábitos alimentares, passar por uma consulta com um nutricionista, receber orientações específicas para o seu caso. Eu sou obeso? Perder peso ajuda muito, tá? E exercício físico. Exercício físico é sensacional. O nosso corpo nos dá condicionamento cardíaco, principalmente exercícios físicos aeróbicos e os de resistência. Eu dando condicionamento para o meu coração, eu vou conseguir lidar melhor com essas pressões mais elevadas e o corpo vai, mais uma vez, se adaptar e diminuir a minha pressão também. Depois de tudo isso, que é para o resto da vida, sim, iniciar as terapias medicamentosas e aí sim é assunto para mais 2 semanas de conversa. Que bacana, tá aqui um pouco de informação para a gente começar bem essa semana, essa segunda-feira. Tá começando um mês cheio, agora uma semana cheia aí, quem sabe a gente aproveita para dar o start aí na mudança de vida também, né? Acompanhar um pouco com mais atenção aí, especialmente a turma da meia-idade, como o Blini ali, né? O Jorge Martins também, que está aí no estúdio conosco, se orientarem aí e mudarem seus hábitos, tanto de alimentação quanto de comportamento. A água, hein? Olha, minha esposa vive dizendo, toma água, olha a água, deixa a garrafinha ali, olha a água, todo o tempo. Tá aí o médico está indicando. Enrico Giacomelli, acertei? Acertou. Muito obrigado pela visita, pelas informações. Espero que volte aqui para a gente tocar outras informações, Henrico. Não, com certeza. Voltaremos sim. Obrigado eu pelo espaço. Espaço Viva Mais Policonsultório Médico, na Domingos de Almeida, esquina Júlio de Castilhos, agendamentos, atendimentos e tem, inclusive, o agendamento aí da consulta domiciliar, home care. É isso, né, Blini? Muito bem, procure lá a Viva Mais, porque é isso que a gente quer, né? Viver mais. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações.